Bom dia, amado irmão, minha amada irmã. É um prazer, uma alegria muito grande poder me dirigir a você nesta manhã para nós estudarmos a palavra de Deus em mais uma lição da nossa EBD. Que bom que você estamos juntos, nesta manhã, e temos este privilégio dado pelo Senhor de podermos estudar e refletir em tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele nos conduza no transcurso deste estudo. Vamos orar? Amado Deus, nosso coração se enche de alegria e de paz, nosso coração transborda de alegria, ó Pai, por este privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã, de nos reunirmos, ó Deus, e de estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida dos meus amados irmãos que aqui estão, Senhor. Conduza-nos, abençoa-nos, para que a Tua Palavra possa falar ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, talvez você tenha em suas mãos a lição que estamos estudando acerca da mordomia cristã, generosidade e a mordomia cristã. E hoje nós vamos estudar a lição 7, dando sequência a essa série de lições tão importantes para a nossa caminhada cristã, que tanto tem falado aos nossos corações. Não é verdade? Quantas coisas maravilhosas nós temos aprendido ao longo desses domingos estudando este tema. E eu te convido a que você tenha a sua Bíblia aberta, que você esteja com ela aberta, porque vamos ler alguns textos. E eu queria te convidar inicialmente para abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e vamos ler o verso 17. Então, você poderá acompanhar comigo na sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Meus amados irmãos, e o tema, generosidade e os bens materiais. Nós vamos estudar hoje a relação existente entre generosidade e os bens materiais, tendo como base este texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo. Mas não apenas aqui, mas em todas as Escrituras nós vamos encontrar o ensino do Senhor acerca deste importante tema. Podemos pensar primeiramente acerca das riquezas e da forma como nós devemos nos relacionar com as riquezas. Quando falamos em bens e o apego demasiado ao dinheiro, é evidente que vamos pensar nas pessoas que têm mais dinheiro, os ricos de fato deste mundo. E há pessoas que de fato são ricas. Existem listas dos mais ricos do mundo, pessoas realmente poderosas aos olhos humanos, pessoas que desfrutam de tantas coisas que nós nem podemos imaginar. Mas, conforme muito bem escreveu
o pastor Carlos Queiroz, comentando o Sermão do Monte, os ensinos do Sermão do Monte, há pessoas que, mesmo não sendo ricas, são avarentas. Veja que constatação interessante do pastor, quando ele vai nos afirmar isso. Há pessoas que eles não são ricos, mas são avarentos. Então, inicialmente, é importante nós pensarmos isso, que podemos ter pessoas que não são ricas e mesmo assim são avarentas. E o ensino das Escrituras para nós nesta oportunidade é justamente no sentido contrário disso. O autor da nossa lição, ele de uma forma assim muito interessante, ele vai falar para nós sobre essa busca de prazer que temos em nossa sociedade. Então, é como se pudéssemos concluir que as pessoas elas estão na verdade em busca do prazer muito antes dos bens em si. É como se os bens eles são meios para o prazer. O que as pessoas querem na verdade é o prazer proporcionado pelo dinheiro ou pelos bens materiais. E vivemos numa sociedade altamente consumista, em que somos bombardeados diariamente com a suposta necessidade de adquirir bens materiais, sejam eles de diversas naturezas, para que possamos então ter prazer. É assim que somos instigados à necessidade de ter um carro e termos carros cada vez mais novos, celulares cada vez mais novos, mais potentes, mais eficientes. É sempre essa busca desenfreada pelo ter e pelo consumir, e que acaba impactando até mesmo nossas crianças, que já desde a mais tenra idade vão sendo influenciadas acerca de adquirir, acerca de se comprar para se obter o prazer. Mas quando nós pensamos acerca de felicidade, é possível nós raciocinarmos no sentido de que felicidade e bens materiais são coisas totalmente distintas. Ou seja, é possível ser feliz sem que isso esteja atrelado a desfrutar das riquezas e dos prazeres deste mundo, que, conforme Jesus ensinou e os seus apóstolos também, são transitórios, são passageiros. E é isso que nós vemos no ensino da palavra do Senhor. Nós não somos donos de nada. Apesar de todo este esforço que é feito no sentido de que temos que adquirir cada vez mais coisas e bens, nós não somos, na verdade, donos de nada. É este o ensino, é a essência do ensino acerca da mordomia cristã. Sermos mordomos do Senhor, na verdade, é termos esta consciência de que não somos donos de nada. Quando nós lemos toda a Bíblia, por exemplo, no Salmo 24:1, onde está escrito: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quando nós pensamos na imensidão deste universo, e quando nós olhamos para a terra e vemos que aqui, em nenhum outro lugar do mundo, do universo, nós temos evidências de vida, a não ser aqui. Isso
deve nos levar a concluir que nós fomos aqui colocados graciosamente. Então, nós não somos donos de nada, mas há pessoas que persistem em agir desta forma. Como é bom, amados irmãos, que nós aprendamos isso e tenhamos consciência disso antes de sermos chacoalhados pelas adversidades desta vida. Como é bom se nós, como seria bom se nós aprendêssemos isso antes de experimentarmos as adversidades desta vida, que nos ensinam de uma forma dura e cruel que nós não somos donos de nada e de que o mais importante não pode ser adquirido por nenhuma quantidade de riqueza de ouro deste mundo. Nada neste mundo pode de fato comprar para nós aquilo que realmente é importante. E o autor da nossa lição, ele vai com muita propriedade falar sobre isso, acerca da importância de termos esta consciência, mas de não apenas isso, mas de termos a disposição de compartilhar com aqueles que necessitam. É ter esta visão correta acerca do dinheiro. E, infelizmente, há pessoas que colocam o seu coração nas riquezas ou no dinheiro. No Salmo 62, 10, nós encontramos o seguinte: se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Ou seja, o que o autor, tanto aqui no Salmo e o autor aqui da nossa lição, ele coloca, é que os bens materiais não são ruins nem bons em si mesmos. Tudo depende do uso que deles fazemos, da correta visão, da correta disposição que temos em relação a eles. Então, não é essencialmente ruim ter bens materiais. A questão é como nós vemos os bens materiais, como nós enxergamos isso. E é o que diz aqui: se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Ou seja, é ter a correta compreensão de que não se deve colocar o coração na incerteza dos bens materiais. É o que nós lemos: incerteza da riqueza. Quantas histórias temos de pessoas que foram muito ricas, mas por alguma situação desta vida perderam seus bens, perderam seu dinheiro. Quantas famílias, amados irmãos, destroçadas devido à perda de alguns dos seus membros, e de repente tudo muda, de repente tudo acaba. O Senhor Jesus, ele ensinou acerca disso: não ajuntem tesouros neste mundo, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Jesus falou disso. Hoje, as modernas traças e ferrugens podem ser os problemas nas bolsas de valores, podem ser planos econômicos terríveis, podem ser decisões equivocadas nos negócios, e tudo isso vai gerar incerteza e insegurança. Por que viver preso a esta realidade quando nós temos o convite do nosso Mestre, quando ele diz para que não venhamos a dar importância a tudo isso?
como certa parábola que Jesus contou acerca de um homem muito rico que construiu celeiros e para armazenar todos os bens, porém não sabia que seu fim estava próximo. O que nós faríamos se soubéssemos quanto tempo de vida ainda temos? Talvez isso seria deprimente, mas talvez, se nós soubéssemos, nós aprenderíamos a dar importância àquilo que realmente é importante. Mas veja, nós estamos nesse processo de aprendizagem, e que bom que a palavra de Deus chegou até nós, que bom que a gente pode pensar sobre isso, que bom que podemos refletir sobre isso, que bom que o Senhor quer ensinar para nós, e Ele ensina, e o que Ele ensina é a verdade, e a verdade segura, nós podemos confiar, e nestas verdades que Jesus nos ensinou, nós encontramos vida e paz. Queridos, nós encontramos na palavra de Deus, então, esses ensinos acerca de termos a correta visão das riquezas e dos bens, sejam eles quais forem ou quantos forem, se são muitos ou poucos, se temos muito ou pouco dinheiro no banco, isso não importa. O que importa é que tenhamos a correta compreensão deles para ou com uma finalidade. É como aqui o autor ele escreveu que há um desejo da parte de Deus expresso nas Escrituras, mostrando que Ele deseja bem mais de seus filhos do que simplesmente escapar da tentação do materialismo. Ou seja, não é apenas não ser materialista, mas o que Deus deseja é que tenhamos o coração disposto a compartilhar com os necessitados aquilo que Deus nos dá. E aí nós temos diversas formas, mas para nós que servimos ao Senhor e somos membros de uma igreja local, quantas oportunidades para servir e compartilhar nós encontramos na igreja de Cristo. Há um exemplo que aqui temos na nossa lição de uma igreja, e um exemplo fantástico, que é a igreja da Macedônia, uma região ali da Ásia, onde havia uma próspera igreja que estava disposta a compartilhar, ainda que tivessem necessidades. E veja se isso não se aplica aos dias em que estamos vivendo. Dias de insegurança, dias de incerteza, dias de escassez. E nós aqui de forma alguma queremos culpar o governo ou por outros fatores. O fato é que nós temos enfrentado dias difíceis, dias de desafios, dias de escassez. Mas, amados, nós hoje estamos sendo confrontados pelo Senhor, a que, mesmo nesses tempos tão difíceis, nós tenhamos o coração aberto a compartilhar o que Deus tem nos dado, a compartilhar o pouco que porventura tenhamos. É o que nós encontramos no texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 9, quando Paulo escreveu aos irmãos o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam,
e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação aos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Veja que extraordinário exemplo de uma igreja para nós, nos dias que estamos vivendo. Uma igreja que, mesmo em meio da mais severa tribulação, eles insistiram no privilégio de contribuir. Tempos atrás, eu pude observar algo que me chamou tanto a atenção, quando em um dos nossos cultos, eu pude observar uma irmã, e na sua simplicidade, ela percebi que havia uma moedinha na sua mão, pois esta moedinha foi a que foi colocada lá no gasofilácio, no momento do ofertório. E fiquei, não pude deixar de me lembrar de quando Jesus também no templo ele observou uma pobre mulher que foi e ofertou a única moedinha que ela tinha, ela entregou para o Senhor. Veja, Deus está muito mais interessado, ou Ele está verdadeiramente interessado na disposição do nosso coração e não na quantidade que nós entregamos na igreja. E é o que nós encontramos aqui, uma igreja que, em meio à tribulação, ela resolveu participar do privilégio de contribuir para a obra de Deus. E é interessante destacar que o apóstolo Paulo, ele coloca no mesmo nível da fé, palavra, conhecimento, dedicação, amor, ele coloca contribuir. E quantas pessoas nós vemos que eles querem demonstrar fé, conhecimento, palavra, mas quando se fala em contribuir na obra de Deus, o coração se fecha. Então, queridos irmãos, generosidade e bens materiais. Qual a relação entre generosidade e bens materiais? A relação é que nós podemos participar desta graça. E o Senhor está nos convidando a isso. O Senhor está nos convidando a entrar nesta guerra que não é nossa, é do Senhor. Nem todos vão diretamente aos campos missionários, mas todos podemos ir ofertando para o sustento daqueles que irão. Quantas coisas na igreja, para quantos projetos somos chamados, e o Senhor nos dá este privilégio de contribuir. Então, que possamos pensar isso hoje. Primeiro, termos a correta visão e compreensão dos bens materiais. Para que bens materiais? Se não for para serem usados
da forma que devem ser usados. Então, ter a correta compreensão e a visão e o entendimento sobre os bens materiais e nossa relação com eles, e depois termos o coração disposto a partilhar, a compartilhar, segundo as nossas possibilidades e as necessidades daqueles que nos cercam. Nós somos chamados diariamente. Nós temos oportunidades diárias para compartilhar. É como Jesus nos ensinou. Ele disse: dá ao que te pedir. Que possamos pensar nisso, amados irmãos, porque fazendo isso, nós vamos experimentar um tempo de tremenda transformação, em que a nossa vida, ela terá um novo significado, ela vai adquirir um novo propósito, quando nós compreendermos isso que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nossa oração, nesta oportunidade, é que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guie, nos ensine a cada dia a vivermos isso, a praticarmos isso e a experimentarmos o privilégio de participarmos da obra de Deus, a obra que Deus está realizando, Deus está fazendo no mundo, e Ele está nos chamando para participarmos disso por meio da nossa disposição de compartilhar, da generosidade. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família, e até um próximo momento, assim querendo Deus. Até lá.